Amém? Amém. Vamos lá, abram em Mateus 14, 14 e 27. Mateus 14 e 27. Abram suas Bíblias, liguem seus tablets, telefones. Eu ainda gosto do barulho do papel, apesar que fica mais fácil ler aqui, com toda certeza. Certo, Eliel? Certo. Mateus 14, versículo 27. Amém? Amém. A palavra diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Queridos, é uma passagem muito conhecida. Ele fala do momento em que Pedro anda sobre as águas, e é sobre isso que eu queria refletir essa manhã com vocês. O que levou Pedro a andar sobre as águas, o que levou Pedro a afundar, e como isso tem a ver com o nosso dia a dia. Como nós também nos espelhamos em Pedro, e como muitas vezes nós agimos como Pedro. Esse é um momento que eu considero muito importante, é um sobrenatural na vida de Pedro. Eu acho que é um dos primeiros, claro, ele via milagre todos os dias de Jesus, ele acompanhava Jesus todos os dias, mas esse milagre acontece na vida dele, acontece com ele vive essa experiência sobrenatural, e é sobre isso que nós vamos ver. Agora, esse milagre acontece numa sucessão de fatos, só para a gente entender como estava o coração de Jesus quando esse milagre acontece, para a gente ver que Jesus se ocupa de nós, Jesus cuida de nós, apesar de todas as coisas que acontecem. O texto começa lá em Mateus 14, no versículo 1, nós não vamos ler, mas Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. Jesus recebe a notícia que o grande amigo dele, João Batista, tinha sido morto por Herodes. E a palavra diz que ele estava se retirando para o deserto, ou seja, ele queria orar, ele queria ter um tempo sozinho, ele queria ter um tempo de comunhão com Deus, ele queria ter um tempo a sós, ele havia acabado de perder um grande amigo. Só que quando ele está se dirigindo ao deserto, com quem ele encontra? A palavra diz que com uma grande multidão. E ele olha para a grande multidão e ele fala assim: não posso deixar de atender Deus. Apesar de tudo que eu estou sentindo, apesar de querer orar ao Pai, querer buscar consolo para o meu próprio coração, lembre-se, Jesus era homem aqui na terra, então ele sentia dores. Ele queria buscar consolo para o coração dele pela morte do amigo. Ele fala: eu tenho que cuidar dessa multidão. E ele prega para essa multidão, e ele faz grandes milagres no meio dessa multidão, ele traz cura, ele traz transformações, e mais do que isso, quando chega no final do dia, essa multidão, depois de um dia inteiro acompanhando Jesus, essa multidão, os discípulos viram e falam: Jesus, manda eles embora, eles devem estar com fome e nós não temos o que dar de comida. E Jesus fala: como não tem? Providenciem vocês a comida. É por isso que eu acho Jesus maravilhoso. Você vai para Jesus com uma pergunta, ele volta com uma ação que você deve tomar. Você já passaram para pensar? Eles viram para Jesus e dizem: Jesus, eles não têm o que comer. E Jesus fala para eles: olha, dê vocês o que comer a eles. Que loucura! E aí eles ficam em choque, eles olham para Jesus e Jesus diz assim: não tem nada aí no meio dessa multidão que a gente possa usar como ponto de partida? E alguém diz: sim, tem um menininho, ele está carregando aí 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ué, suficiente, traz para cá. E a palavra diz que ele ora, abençoa, consagra aquilo a Deus, e ele alimenta 5.000 homens. A palavra diz 5.000 homens, não 5.000 pessoas. Porque a palavra, no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, a questão judaica da palavra, eles não consideravam mulheres e crianças, eles contavam só os homens. Então, se nós falamos de uma multidão de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, a gente pode imaginar que tinha aí por baixo umas 15.000 pessoas. 15.000 pessoas que Jesus alimenta. Olha que milagre. E ele faz isso a partir de 2 peixinhos e 5 pães. E a palavra diz que ainda sobra. Sobram cestos e cestos de pães. E logo depois que isso acontece, Jesus chama os discípulos e fala assim: bom, agora eu já atendi a multidão, agora eu quero ir orar, eu quero ficar tranquilo. E ele diz aos discípulos: vocês vão em direção a Cafarnaum. Não é isso que diz a Bíblia, mas é isso que a gente sabe. Nós já estivemos lá e vimos exatamente onde ele pregou, qual caminho ele fez ali no Mar da Galileia. E ele diz: vocês atravessem o Mar da Galileia, que agora eu vou orar. E a palavra diz que Jesus vai orar. E é nessa travessia do Mar da Galileia que Pedro vive no sobrenatural. É nessa travessia que Pedro, ele experimenta um poder muito grande de Deus. Eu acredito que muitos de nós já experimentamos o poder de Deus.
Mas assim como Pedro, nós nos deixamos enganar pelas circunstâncias. E não vivemos o sobrenatural constantemente. Vivemos até o momento em que as circunstâncias são maiores do que a gente acha que pode enfrentar. Foi o que aconteceu com Pedro. Nós estamos no começo de um ano. Daqui a pouquinho, mais alguns dias, e a gente começa 2020. E 2020 é onde nós colocamos a nossa esperança, não é isso? Cada vez que a gente encontra alguém e fala de um bom ano, você deseja paz, deseja alegria, deseja boas influências, deseja coisas materiais. O que nós podemos desejar? Nós podemos desejar que a nossa fé seja colocada em ação. Amém. É isso que nós podemos desejar. Amém. Se a nossa fé for colocada em ação, nós passaremos por 2020 tranquilamente. Apesar de todas as ondas que podem se levantar, nós passamos por 2020 com a certeza de que temos alguém que cuida de nós. E nós vamos ver nessa passagem o quanto Jesus cuidou de Pedro e o quanto Pedro humanamente não conseguiu viver o sobrenatural. Vamos ver um pouquinho, agora sim, ler esse trecho que está lá em Mateus 14, começa no versículo 22 e vai até o versículo 33. Amém? Amém. Na versão que eu tenho, a palavra diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Queridos, Pedro experimenta um sobrenatural. Quando nós tivemos o mar Galileia, nós brincamos, né? Quem é que vai dar o primeiro passo em cima das águas? Mas Jesus não estava lá para dizer venha. Ia ser pela nossa vontade e não pela fé no chamado de Jesus. Mas Pedro vive um sobrenatural. Muitos dizem que ele afundou, ele não teve fé. Ele andou um pouco, olhou as circunstâncias e afundou. É verdade, ele afundou. Mas eu prefiro entender que ele teve a ousadia de colocar o pé nas águas e começar a andar. Mais do que afundar, ele recebeu uma direção de Jesus e andou segundo essa direção. O afundar foi uma circunstância, queridos. Mas a fé que ele mostrou ao colocar o pé na água e vencer o impossível, que para nós é impossível andar sobre as águas, não é? A gente sabe que vai afundar. A gente sabe que não vai conseguir andar. Ele não pensou nisso. Quando Jesus falou venha, e a palavra mostra isso, ele sequer pensou, sequer questionou: Jesus, mas é para ir mesmo. Jesus, será que se eu colocar o pé na água eu vou afundar? Jesus, o que vai acontecer se eu pôr o pé na água? Não, ele havia feito um desafio a Jesus. Ele havia dito: se é o Senhor, diga que eu vá e eu vou até o Senhor. E Jesus simplesmente disse: venha. E Pedro saiu andando sobre as águas. Nesse texto que nós lemos, eu gostaria de destacar 5 pontos. Para a gente falar sobre 5 pontos nessa manhã e mostrar o quanto nós somos bem parecidos com Pedro. E o quanto nós temos que mudar as nossas atitudes, muitas vezes, perante as circunstâncias que nos cercam. Que muitas vezes nós ficamos mais preocupados com as circunstâncias do que na palavra de Jesus sobre a nossa vida. E o importante é Jesus na nossa vida, não a circunstância em que nós enfrentamos. Primeiro ponto que eu queria destacar essa manhã, está lá no versículo 26 ao versículo 29.
que diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. No versículo 29 está escrito assim: venha, respondeu Jesus. Sabe qual é o primeiro ponto que eu quero destacar essa manhã? Quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos ouvir a sua voz. Será que nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Será que nós oramos e muitas vezes fazemos as coisas porque nós achamos que devemos fazer? Ou nós fazemos porque ouvimos a voz de Jesus dizendo: venha, faça, que você vai ser bem sucedido? Primeira coisa, Pedro ouviu a voz de Jesus. E por que ele reconheceu que era a voz de Jesus? Qual foi a primeira reação que eles tiveram? Eles gritaram de medo e disseram: é um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. E o que eu entendo disso, sabe o que é? É que nem quando Jesus diz venha, eles ainda não haviam reconhecido o que era Jesus. Eles não viam Jesus. Jesus devia estar a uma certa distância. E lá, eu vou dizer uma coisa para vocês, é escuro. De noite lá é bem escuro, não é, Priscila? Bem escuro lá no lago. Então eles não estavam olhando Jesus. E tudo indica, Jesus não estava a 1 metro do barco, não estava a poucos metros, ele estava um pouco distante do barco. E Pedro se lança somente de ouvir a voz. Sabe o que Pedro fez? Ele reconheceu a voz de Jesus. E Jesus diz isso. Lá em João 10, no versículo 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Será, queridos, que nós estamos conhecendo Jesus a ponto de não sermos confundidos com as vozes que nós ouvimos? Quantas vezes eu ouço alguém virar para mim e dizer: mas eu achei que era Jesus, eu achei que era Jesus dizendo para que eu entrasse naquele negócio, mas eu orei e alguém falou para mim: vai e faz. Será que nós estamos ouvindo Jesus? Será que a voz que a gente tem ouvido quando nós tomamos uma decisão é a de Jesus, verdadeiramente? Pedro conhecia. E Pedro se lança num sobrenatural e numa ousadia porque ele conhecia a voz de quem o chamava. Queridos, nós precisamos conhecer a voz de quem nos chama. Amém. Jesus nos conhece. Ele nos conhece. Mas Ele quer que nós o conheçamos e permaneçamos no amor dEle. Vou deixar um texto para vocês refletirem, um texto muito bacana que está em João 15, do versículo 1 ao 11, eu não vou lê-lo, mas reflitam nessas palavras. Jesus quer que nós permaneçamos nele, e Ele diz que se nós permanecermos nele, o amor dEle permanece em nós, e nós teremos comunhão com Ele e com o Pai. Ele quer isso para a nossa vida. Ele quer que a gente ouça. Jesus nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós queremos. Mas creia, Ele tem coisa muito melhor para nós do que nós queremos. Porque as promessas dEle são muito melhores. Sabe o que eu entendo dessa passagem, queridos? De uma outra coisa que a passagem me transmite e eu consigo inferir quando eu leio. Vocês perceberam no começo, quando nós dissemos, diz que Jesus estava numa montanha, e ele olha dessa montanha um barco no meio do lago, não é isso que diz a palavra? E ele olha, provavelmente, que as ondas estavam açoitando o barco. Como ele conhece os nossos corações, ele sabia que os discípulos estavam com medo, porque a palavra diz que eles estavam. Sabe o que ele faz? Ele sai da onde ele estava e vai na direção do barco. Para quê? Para acalmar o coração dos discípulos. Amém. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando os ventos se levantam contra a nossa vida, sabe quem vem ao nosso encontro? Jesus. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem na nossa direção. É que muitas vezes nós não o chamamos. O nosso orgulho, a nossa arrogância de querer vencer sozinho a situação, nos leva a continuar andando na direção das ondas. A gente esquece. Se nós dissermos: Jesus, o Senhor está aqui comigo, Ele vai dizer: estou. E se eu sei que Ele está, eu venço todas as coisas, porque é a palavra dEle, e eu venço da maneira que Ele quiser.
trazendo para mim o que Ele quer que venha, não o que eu quero que venha. Esse é o nosso Jesus. Conhecer a voz de Jesus, sabe o que significa, Fernando? Buscar Ele. Eu tenho que buscar Jesus, e aonde eu encontro Jesus? Na palavra. Eu tenho que buscá-lo na palavra, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença dEle na minha vida, nas menores coisas eu tenho que buscar isso. Eu não posso orar 5 minutos de manhã, 5 minutos de noite, deixar para ler a palavra uma vez por semana quando vem na igreja e ler junto com o pregador quando está o texto. Eu tenho que ler todos os dias. Eu tenho que buscar Jesus todos os dias, porque a palavra diz que Ele é um amigo. E se nós o consideramos amigo, que coisa mais gostosa que existe do que se sentar ao lado de um amigo? Nós temos que buscar essa comunhão. Se nós queremos ouvir a voz de Jesus, nós precisamos andar com Jesus. Ele precisa estar ao nosso lado. Nós não podemos deixar Ele para trás e sair correndo, dizendo: Jesus, aguenta aí que eu vou resolver o que eu tenho que resolver, depois eu peço tua ajuda. Não é assim que funciona. Ele mesmo diz que ao tempo todo Ele quer estar junto de nós. Nós precisamos convidá-lo a estar o tempo todo junto conosco. Queridos, ouvir Jesus é buscar comunhão com Ele. É ter a certeza que a presença dEle está na nossa vida. É ter a certeza que nós podemos confiar quando nós precisamos. É ter a certeza que nós ouvimos a palavra dEle e escolhemos a melhor coisa. Vocês conhecem a passagem de Marta e Maria, que está lá em Lucas 18? Do versículo 38 ao 42, vocês sabem dessa história. Quando Jesus entra na casa, tem 2 irmãs, Marta e Maria, e Marta, mais do que depressa, uma hora eu falo sobre isso, não é errado o que ela fez, o momento é que era errado. Ela, ao invés de ficar ao lado de Jesus, ela procura servir Jesus. Ela não se preocupa em ter comunhão com Ele, ela se preocupa simplesmente em servir. Preciso arrumar a casa, preciso fazer um bolo, preciso fazer um café, preciso receber Jesus bem. Ela não está errada, nós precisamos receber Jesus bem. Mas tem hora que Jesus entra na nossa casa e sabe a sujeira que está lá dentro. E Ele só quer que a gente sossegue ao lado dEle, para dizer: Jesus, está sujo mesmo, Jesus, mas eu sou do Senhor para ajudar a limpar. Está muito difícil. E o que Maria fez foi isso. Ela fica aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento dEle, buscando o carinho dEle, buscando comunhão com Ele, buscando contato com Ele. E Marta o que faz? Repreende a irmã. Ele diz: Jesus, fala para ela, como pode eu aqui trabalhando, procurando fazer as coisas, e ela aí sentada do teu lado? E Jesus responde: Marta, você anda muito atarefada. E no seu muito, nas suas muitas tarefas, você esquece de ver o que é importante. E o importante não são as tarefas, elas são necessárias. O importante é estar na minha presença. Queridos, muitas vezes a gente troca o necessário pelo importante e esquecemos do importante. O importante é Jesus. Se Ele está na nossa presença, para tudo e fica ao lado dEle. Ouve o que Ele tem a falar, caminha com Ele, porque coisas maravilhosas Ele vai fazer. Nós precisamos saber ouvir a Jesus, queridos. Nós precisamos, como Maria, escolher a melhor parte, sempre. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, está lá no versículo 29. Quando Pedro diz: se é o Senhor, me diga que eu vá e eu irei. O versículo 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Sabe qual é o segundo ponto, querido? Que quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós ficamos cheios do Espírito Santo e agimos na ousadia de quem tem o Espírito Santo dentro de si. Queridos, Pedro agiu nessa ousadia. Pedro se enche de uma profunda ousadia quando ouve Jesus o chamando. Porque quando Jesus nos chama, é a certeza que nós vamos fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. E aí nós temos realmente que ter ousadia. Agora eu pergunto para vocês: quantas vezes nós já não nos enchemos de ousadia? Estamos num culto, vem uma palavra abençoada e a gente fala: essa palavra é para mim, eu vou agir segundo essa palavra. Ou nós estamos lendo a palavra e Deus fala conosco através da palavra, ou nós estamos orando e Deus fala conosco através da oração.
E a gente se enche de ousadia e fala, a partir de agora vai ser diferente. Até a primeira pedra que a gente tropeça. Queridos, ousadia não vive se não houver perseverança junto com ela. Nós precisamos ter perseverança naquilo que fazemos. Senão as primeiras pedras que nós encontrarmos, nós vamos tropeçar e vamos começar a reclamar. Puxa, Jesus falou para eu ir e tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra e eu tropecei naquela pedra e Jesus nem veio me levantar. Cuidado, queridos, cuidado. No meio do caminho de Pedro tinha um monte de ondas e ventos, mas Jesus continuava na frente. Ele é que não olhou para frente, ele que olhou para os lados. Quando você for reclamar porque você caiu, pergunta se você não deixou de olhar para Jesus primeiro. Se você não começou a olhar as circunstâncias. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos as circunstâncias, sabe o que acontece? Nosso coração se enche de medo, se enche de angústia, porque muitas vezes as circunstâncias são muito maiores do que nós podemos suportar. Nós precisamos ter essa ousadia, queridos, e quando ouvimos a voz de Jesus, sabemos, eu sou o Filho de Deus, eu sou ungido pelo Espírito Santo de Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Agora, cuidado com esse texto fora de contexto. Porque quando Paulo escreve, eu posso tudo naquele que me fortalece, leia os versículos anteriores. Ele está dizendo que ele podia ser açoitado, podia ser xingado, podia ser desprezado, podia ser colocado de lado, foi até apedrejado, foi dado como morto, mas ele diz, nada disso me afasta de Deus, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Queridos, nós precisamos entender a palavra. Quando nós somos cheios do Espírito, não é porque eu tenho uma pedra no caminho, que eu vou diminuir o meu ritmo, ou vou parar. Porque quando nós olhamos as circunstâncias, nós começamos a diminuir. Aquela onda é grande, hein? Como é que eu vou fazer para atravessá-la? Ixi, está difícil passar por ela. Quando Jesus simplesmente fala, vai em frente. Essa é a grande diferença. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Essa é a nossa fé, queridos. Se nós temos uma promessa de Deus, as promessas vão acontecer. Sabe por quê? Porque fiel e justo é quem prometeu, não nós que recebemos a promessa. Ele é fiel e justo naquilo que ele faz. E por causa da fidelidade dele, nós podemos ter certeza que as coisas vão acontecer. Se eu começasse a dar testemunho do que Deus fez na minha vida, a gente ia ficar aqui até o final do dia hoje. E tenho a certeza, grandes coisas Ele fez. Vocês conhecem a minha vida passada. De alto executivo, envolvido com bebidas, uma situação bem complicada. E Deus me tirou de tudo isso. Deus me limpou de tudo isso na minha vida. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós podemos enfrentar as coisas que vêm sobre nós. Essa é a grande diferença, queridos. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é mais palpável, é mais real do que o que nós vemos. E nós não entendemos isso. Quando Paulo diz para a gente se mover no sobrenatural, ele está dizendo o seguinte, se mova num reino que existe. Porque isso daqui é passageiro, isso termina, isso tem data para terminar. O reino de Deus não tem data para terminar, ele é eterno. E o autor de Hebreus diz isso claramente para nós. Ele diz assim lá no capítulo 11, versículo 3, ele diz, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Opa! Se o que não se vê criou o que nós vemos, o real é o que não se vê. Isso é uma ilusão. Isso passa. Como muitos dizem, né? Isso passa sobre a sua vida. Este mundo também passa. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos ter a ousadia de se mover no sobrenatural. Quando nós ouvimos o venha de Jesus, nós precisamos andar como quem ouviu o venha de Jesus. Essa é a diferença nas nossas vidas. Por isso que Pedro foi e andou sobre as águas. Porque ele ouviu o venha. Terceiro ponto. E aí nós começamos a ver quando Pedro começa a afundar.
Está lá no versículo 30. E diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando nós perdemos o foco no autor da promessa, que é Jesus, sabe o que acontece? Nós começamos a olhar as circunstâncias. E quando nós começamos a olhar as circunstâncias, elas parecem muito maior do que nós conseguimos ou podemos enfrentar. Queridos, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós esquecemos das promessas. Todos aqui têm uma promessa de Deus. Só quando as circunstâncias se levantam sobre a nossa vida, nós começamos a esquecer dessa promessa e olhar as circunstâncias. Jesus, está difícil. Jesus, como está demorado. Jesus, as coisas não acontecem. Jesus, já estou esperando e a coisa não vem. E nós começamos a murmurar. Nós começamos a questionar. Será que Deus prometeu mesmo? Aliás, será que Deus existe? Porque ultimamente a coisa anda tão ruim na minha vida. Será que Ele existe mesmo? Será que esse é um Deus de amor que me prometeu salvação, me prometeu tudo, e eu aqui passando pelo que eu estou passando? Quantas vezes esses questionamentos não se levantam em nós? Nós precisamos aprender a confiar. Nós precisamos aprender a ter a certeza que se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele cumpre. Já falei, se eu começasse a falar de promessas que eu recebi que foram cumpridas, eu ficaria aqui até o final do dia. Às vezes coisas pequenas, queridos, coisas pequenas, que a gente só dá valor quando a gente está no meio da situação. Às vezes, se eu contar um testemunho meu, alguém vai dizer: puxa, mas isso é tão pequeno. Mas para mim, no meio da situação, foi tremendo, foi grande, foi enorme, foi maravilhoso, porque eu estava passando pela dor. Essa que é a diferença, queridos. Jesus vai cumprir, e não são circunstâncias que vão impedi-lo de cumprir. As circunstâncias podem nos paralisar, e é isso que a gente precisa tomar cuidado. Lutas com certeza vão se levantar quando nós estivermos caminhando na direção de Jesus. E tenha uma certeza absoluta que lutas vão se levantar. Sabe por quê? Porque tem gente que não quer que a gente ande. Tem gente que não quer que a gente vá na direção de Jesus. Eu não estou nem aqui falando de diabo, de inimigo, nem nada disso. Não precisa. Quantas vezes você chega para um amigo seu e fala assim: Jesus me deu uma ordem, eu ouvi a voz de Jesus. Jesus, cara, nós estamos em 2020. Você ainda acredita nisso? Ou só sou eu que ouço isso? A grande maioria fala isso. Como é que você pode? E você não é daqueles crentes que andam de Bíblia embaixo do braço, não, né? Os caras que não têm cultura, não sabem ler, não sabem discutir. Ah, que mentira. Que mentira. Sabe o que eu entendo? Que quem lê a Bíblia e se dedica no estudo da Bíblia tem muita cultura. Muita cultura. Sabe por quê? Porque conhece da história. A Bíblia é um livro de história. Ele fala dos povos que viveram. Sabe tudo aquilo que a gente aprendeu em história e não queria fazer prova? Quando é que os assírios dominaram não sei quando? Quando é que os fenícios começaram não sei quando? A Bíblia fala de todos eles e conta todas as histórias. Quem lê a Bíblia sabe o que é? É um bom psicólogo, é um bom entendedor da mente humana. Sabe por quê? Porque não tem uma doença espiritual e mental que não seja tratado na Bíblia. Não tem uma doença que um personagem da Bíblia não tenha passado. Então, se você ler com profundidade a Bíblia, você vai entender do racional humano. E ainda dizem que nós não somos cultos porque lemos a Bíblia. Que grande mentira. E muitas vezes a gente aceita isso. E a gente se sente inferiorizado por isso, quando na realidade nós estamos estudando a história da humanidade quando lemos a Bíblia. Ou vocês acham que não? Essa história que é a nossa história, queridos. Agora nós precisamos aprender a confiar. E a Bíblia nos ensina história de pessoas que aprenderam a confiar. Como nós. Pessoas como nós. Eu já falei isso para vocês. A Bíblia é uma compilação de história de pessoas que aprenderam a confiar em Deus. E de pessoas que não quiseram confiar em Deus. É um livro de exemplos humanos. Daqueles que tiveram sucesso e daqueles que tiveram fracasso. Essa é a Bíblia. Se nós lermos ela com esses olhos, nós vamos entender quem é Deus. E nós vamos entender o que Deus espera de nós.
E quando nós falamos em confiar, tem uma passagem muito conhecida, está nos 3, acho que está em 2 dos evangelhos, que é a passagem da mulher com fluxo de sangue. Vocês conhecem essa passagem. Mas o que mais me destaca nessa passagem não é a fé da mulher em chegar a Jesus. Vocês sabem que no meio dessa história da mulher de fluxo de sangue aparece um outro personagem chamado Jairo, que diz que era chefe de uma sinagoga, portanto não acreditava em Jesus. Ele não via Jesus como Messias, porque ele era chefe de uma sinagoga. E Jesus estava indo contra todo o ensinamento da sinagoga. Aliás, ele estava indo contra a religiosidade que se ensinava nas sinagogas. E aí um dia esse homem com a filha muito doente ouve dizer que Jesus estava na cidade, e ele num ato de esperança, num ato de fé, num ato de ousadia, até contra os princípios que ele mesmo falava na sinagoga, ele vai até Jesus. E quando ele encontra Jesus, encontra o problema, Jesus vira para ele e fala: fica tranquilo, eu vou com você até a sua casa. Agora imagina, a palavra diz que tinha uma multidão cercando Jesus. Vocês já tentaram andar no meio de uma multidão? Mas assim, uma multidão mesmo, vocês já tentaram? Vou contar uma experiência para vocês. Eu já andei no meio de uma multidão. É uma das piores sensações que existe no mundo. Foi um dia, num jogo do Corinthians no Morumbi, quando o Morumbi cabia mais de 120 mil pessoas. Ainda bem, né? E eu saí do jogo, estava eu, meu pai e meu irmão. Esse jogo faz muito tempo, eu lembro a data, 1976, eu tinha 16 anos, meu irmão tinha 12. E nós saímos pela, vocês não vão se localizar, mas nós saímos por onde saem das cadeiras do Morumbi, e tem uma descida que sai as arquibancadas. E a hora que nós saímos, tinha uma multidão vindo na nossa direção. E nós precisávamos cruzar porque o carro estava do outro lado. Eu sei que a hora que nós entramos no meio daquela multidão, eu perdi a mão do meu irmão, porque o meu pai estava segurando um lado, eu estava segurando o outro, a mão do meu irmão escapou de mim, e eu não conseguia caminhar. Eu fui levado pela multidão. Era como se eu levantasse meus pés do chão e eu fui onde a multidão queria. Até que lá na frente eu consegui sair. Em resumo da história, meu pai ficou tão desesperado que eu me perdi dele, que o jogo terminou 6 horas, a gente foi se encontrar às 9. Eu no porta-mala do carro, porque eu sabia no capô do carro, porque eu sabia onde estava o carro. Ele, no desespero, esqueceu onde estava o carro. E aí, depois de muito tempo perdido, esperando, eu resolvi voltar para o estádio. Eu falei, vou ver se eu acho um guarda, alguma coisa do gênero. E voltando para o estádio, veio um fusquinha da polícia naquela época. E meu pai dentro: onde você estava? Eu falei: estava no carro, o carro está ali parado. Vocês não têm ideia do que é a multidão de empurrar. Imaginem esse dia. Jairo chega para Jesus e fala assim: Jesus, vamos até minha casa. E Jesus fala: vamos, só que tem aquela multidão. Como é que você anda no meio da multidão? Então já devia estar um desespero, porque Jairo queria que Jesus corresse, e Jesus estava andando no passo da multidão. E de repente, não bastasse ele estar andando no passo da multidão, ele para e diz assim: opa, alguém tocou em mim. Eu acho Jesus maravilhoso, no meio de uma multidão, ele vira: alguém tocou em mim. Acho que Jairo virou para ele e falou: Jesus, não arruma, minha filha está precisando do Senhor, vamos embora. Não, Jairo, alguém tocou em mim. Mas claro, Jesus, alguém tocou em você, olha a multidão, alguém tocou. Não, tocaram diferente. Vocês acham que, como diz a Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia meio atemporal, né? Você lê de um versículo para outro e você imagina que se passava um segundo. Mas você acha que, quando Jesus vira e fala: quem tocou em mim? Imediatamente aquela mulher levantou a mão com ousadia e falou: fui eu. Não, queridos, ela era mulher. Na cultura judaica, vocês sabem o que isso significava. E a palavra diz que Jesus insistiu várias vezes perguntando: mas quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude. Vocês podem imaginar a cabeça de Jairo? Não, Jesus está brincando comigo. Como que? Mas quem vai se acusar? Que todo mundo tocou nele. E eu imagino que deve ter acontecido coisa do tipo: ah, eu toquei no senhor, mas não foi você. Eu também toquei, mas não foi você. Até que a mulher disse: fui eu. Nesse tempo, nesses minutos que isso acontece, eu vou dizer que foram minutos, 4, 5 minutos, o que passou na cabeça de Jairo? Jesus me deixou. Jesus parou de olhar o meu problema para olhar o problema do outro.
eu não sou importante para Jesus, o problema do outro é mais importante. Não passaria isso na cabeça de vocês? Vocês não ficariam com essas dúvidas? Eu precisando que Jesus vá com urgência, ele para no meio do caminho. Queridos, e se não bastasse isso, depois que Jesus vê quem tocou e fala assim, mulher, a tua fé te salvou, vai embora que a cruz está curada. Ele vira para Jairo e fala assim, Jairo, vamos lá para a sua casa. Aí chegam os corneteiros da bênção. Conhece o corneteiro da bênção? Aquele que quando você está com uma promessa e você está agindo pela promessa, isso é muito grande para você. Porque Jesus falou isso mesmo, não, eu só ouvi errado, você não tem nem competência para ter um negócio desse. E aí chega o corneteiro da bênção que diz assim, Jairo, não aborrece mais o mestre, tua filha morreu. Eu fico imaginando a ironia do cara dar uma notícia dessa para alguém que é apaixonado pela filha, porque você percebe que Jairo devia ser apaixonado pela filha. Ah, para de encher, tua filha morreu, larga o cara aí. Eu acho que Jairo naquele momento deve ter desmontado. Ele deve ter se sentido arrasado. Você pode imaginar a mente dele. Jesus me deixou, se Jesus não tivesse parado, ele tinha chego a tempo. Ele fazia milagre, podia fazer milagre com a minha filha, não quis fazer. E a hora que eu estou na direção para conseguir que ele entre na minha casa, chega alguém e diz, sua filha morreu. Sabe o que Jesus faz? E ele faz com cada um de nós. Ele simplesmente vira para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Queridos, no meio da nossa aflição, Jesus muitas vezes chega para nós e fala assim, Manuel, não tenha medo, cara. Você vai ter medo por quê? Eu estou do teu lado. E se eu estou do teu lado, eu vou andar junto com você. E olha, ontem eu assisti um filme, fazia muito tempo que eu não assistia, eu já falei para vocês, eu gosto de assistir filmes, ler livros, e não livros necessariamente evangélicos, e não filmes necessariamente evangélicos. Mas ontem, por acaso, eu estava assistindo Crônicas de Nárnia, o segundo Crônicas de Nárnia, o Príncipe Cáspio, e eu vi uma cena do que significa, com Jesus nós somos maioria. Eu não sei quem aqui assistiu aquele filme, mas tem uma cena que quando termina a batalha, eles estão recuando, os soldados estão recuando, eles chegam numa ponte. E aí quando eles chegam na ponte, aquele exército, aquela multidão de soldados, quem aparece do outro lado da ponte andando? A Lúcia, aquela menininha pequena do filme. E ela vem andando, para na entrada da ponte e tira um punhal desse tamanhinho. E fica olhando para o rei daquele exército. Que loucura! Ela sozinha, um exército enorme na direção dela. E quando o rei, num ato de ironia, dá a entender que vai avançar contra ela, quem aparece atrás dela? No filme Aslan, que é a personificação de Jesus. E ele sozinho vence todo aquele exército. Por isso que a palavra diz que nós com ele somos maioria em todas as situações. Nós somos maioria em todas as situações. E o que acontece, queridos, é que Jesus vai e salva a filha de Jairo. Porque nós não podemos perder de vista quem prometeu, queridos. As circunstâncias vão vir? Claro que vão vir. Mas a gente tem que saber que Jesus está conosco. Quarto ponto, queridos. Esse ponto me marcou muito quando eu estava preparando essa palavra, porque é a pura verdade. No versículo 30 diz assim, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Queridos, quando as circunstâncias nos atingem, nós esquecemos até o que nós sabemos. Pô, pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando o medo entrou no coração de Pedro, e ele perdeu o foco em Jesus, sabe o que aconteceu? Ele começou a olhar a força do vento, a força da onda, e tudo que ele sabia sumiu. Como assim tudo que ele sabia sumiu? Detalhe pequeno, mas a palavra diz que ele começou a afundar. Queridos, Pedro era um pescador, ele sabia nadar. A palavra em nenhum momento diz que ele tentou nadar, que ele tentou se manter na tona. A palavra diz que imediatamente ele começou a afundar, ele esqueceu que ele sabia nadar.
O medo dele era tão grande que ele nem se lembrou que ele podia tentar nadar. Vocês podem dizer, mas aí você chutou o pau da barraca, né? Como é que você tem certeza que Pedro sabia nadar? Porque afinal de contas, tem muito pescador que não sabe nadar. Só que a palavra, eu acho ela maravilhosa, ela se explica nela mesma. Sabe por que ela se explica nela mesma? Porque lá em João 21, começa lá no versículo 1, diz que os discípulos voltaram para a Galileia. E quando eles estão na Galileia, eles estão sentados na areia do lado do mar da Galileia, e alguém vira para Pedro e fala assim: Pedro, nós estamos aqui parados esperando, o que nós vamos fazer? Pedro fala: vamos pescar. E a palavra diz que eles entram nos barcos e vão pescar. E aí lá no versículo 7, João 21, 7, diz assim, e a palavra diz que eles tinham pescado quase uma noite toda, muito similar à primeira vez que eles viram Jesus. E lá no versículo 7 diz assim: aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. E os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes que estavam a mais de 100 metros da água. Nós tivemos lá, o Lago da Galileia é fundo. Ele não é que nem mar de litoral de São Paulo, que durante tempos e tempos ele fica lisinho, e você anda metros e metros com água até o joelho. Não, é fundo. Depois você sai da beirada, ele afunda. Então, para Pedro ter se jogado na água a mais de 100 metros de distância da beirada da água, sabe o que aconteceu? Ele nadou até a beirada da água. Então Pedro sabia nadar. Mas quando ele começa a afundar, sabe o que acontece? Ele se esqueceu que sabia nadar. Mesma coisa conosco. Quantas vezes nós enfrentamos uma tribulação em uma situação e até o que nós sabemos nós esquecemos. Nós paramos de pensar. Nós achamos que não há mais saída. Nós perdemos o nosso raciocínio. Nós ficamos aflitos com a situação, nós ficamos com medo, temerosos. E aí nós esquecemos o que nós sabemos. Pedro se esqueceu. O que nós não podemos esquecer, sabe o que é? A promessa que nós temos de Jesus. A promessa que nós temos que Ele jamais nos esquecerá. A promessa que Ele estará conosco em todo o tempo. Eu creio que todo mundo aqui já tem história de livramento de Deus. Se Deus te livrou uma vez no passado, Ele vai te livrar no futuro. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e para todo sempre. Então Ele não muda. Ele não te livrou ontem para te deixar cair amanhã. Ele vai te livrar amanhã também. Porque esse é o Deus de misericórdia que nós servimos. Porém tem momentos que nós esquecemos. E aí a história de Jó, lembra que eu falei que a palavra é uma palavra de pessoas que sabem dar valor a Deus e que sabem não dar valor a Deus? Jó deu valor a Deus. Com tudo que ele estava passando, com todo o sofrimento que ele estava passando, com toda a situação que ele estava passando. Lá em Jó 19, 25, ele diz uma frase fantástica. No meio de toda a situação ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia em quem ele confiava. Isso é circunstancial. Essa doença que eu estou, está sentado em cacos, está me coçando, está ouvindo meus amigos falando um monte de bobagem. É circunstancial. Que o que importa é que o meu Redentor vive. E ele se levantará. E eu me levantarei. É isso que ele está falando. Queridos, nós não podemos esquecer o que Jesus já nos ensinou. Nós temos armas, nós temos ferramentas para passar pelas tribulações. A maior das nossas ferramentas é a fé, é a palavra, é a esperança da promessa. É isso que nos mantém de pé. Por isso que a gente não pode esquecer. Por isso que às vezes eu brinco com vocês e eu não falo brincando, eu falo de verdade. Pega um caderno. Cada vez que você receber um livramento, ou você ver uma oração atendida, e você perceber que foi atendida realmente por Jesus, escreve nesse caderno. Sabe por quê? Porque o dia que você estiver mal, você pega esse caderno e vai ler. Puxa, olha quantas vezes Ele já me livrou. Olha quantas vezes Ele já me ajudou. E se Ele já fez tudo isso por mim, Ele não vai me deixar perecer nesta situação.
e eu vou vencer essa situação. Podemos esquecer o que nós sabemos, queridos. E o quinto ponto, e esse para mim é o mais maravilhoso de todos, está lá no versículo 30 ao 32. Diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: socorro, Senhor! E o versículo 31 diz assim: imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Querido, Jesus é o nosso socorro bem presente. A palavra diz que quando nós clamamos, Ele não vira para nós e diz assim: ó, daqui a pouquinho eu te atendo. Não, fica tranquilo, espera um pouco, que daqui a pouquinho eu estou indo no teu socorro. A palavra diz que imediatamente Ele estende as mãos. Imediatamente Ele vem no nosso socorro. Imediatamente Ele muda as circunstâncias das nossas vidas. Mas nós temos que clamar. Nós temos que entender que Jesus está pronto para estender a mão, mas nós precisamos clamar, nós precisamos pedir o auxílio dEle. Porque enquanto o nosso orgulho nos impedir de chamar Jesus, porque continua aquele orgulho dizendo: não, vai em frente que você sozinho consegue, não vai lá que você é capaz de resolver, Jesus não entra na situação junto conosco. Porque enquanto o nosso eu comandar as nossas atitudes, Jesus não pode vir. Porque Jesus não divide a glória dele com ninguém, muito menos com nós mesmos. E nós somos os nossos maiores inimigos. Somos nós que demoramos a clamar a Jesus. Porque quando nós clamamos, Ele está pronto para estender a mão. Ele é o nosso socorro bem presente. E quando Ele vem, quando Ele estende a mão, e eu imagino que nessa situação, sabe o que aconteceu? Deve ter vindo uma paz no coração de Pedro enorme. Você pode imaginar? Sabe por que eu digo que veio uma paz muito grande no coração de Pedro? E a palavra até me mostra alguns reflexos disso. Porque quando Jesus estende a mão, de onde Ele tira Pedro? Do fundo do mar. Ele estava afundando. E Ele tira a mão e sobe Pedro. E o que acontece? Jesus carrega ele no colo até o barco? Não, eles voltam andando sobre as águas. Se Pedro andou para encontrar Jesus, ele andou para voltar para o barco. Só que agora ele volta diferente. Ele volta com uma paz muito forte no coração. Ele volta com uma paz de quem encontrou o socorro que precisava. E vocês percebem que ele volta vencendo as circunstâncias. Porque as ondas não diminuíram. O vento não diminuiu. Mas ele volta andando sobre as águas. É isso que Jesus faz conosco, queridos. Ele nos traz um novo começo. Pedro, que teu medo era as ondas, era andar sobre as águas, então vem cá comigo. Vamos voltar para o barco andando. E as ondas vão continuar, só que agora eu estou te segurando. Agora eu estou andando do teu lado. Agora eu estou segurando a sua mão. E a palavra diz que Pedro volta. Queridos, eu quis trazer essa palavra para vocês hoje, porque daqui a pouquinho nós vamos começar um ano novo. Eu falei isso no começo da pregação. 2020 está às portas. Daqui a pouquinho a gente começa um ano novo. Só que a gente sempre começa um ano novo dizendo o que vai ser da economia do país, o que vai ser das situações que estão acontecendo, e essa política que não resolve um monte de coisa, e essa violência que às vezes tem sobre as grandes cidades. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é isso que vai determinar o nosso sucesso e a nossa vida em 2020. O que vai determinar o nosso sucesso e a nossa vida em 2020 é a fé que nós temos em Jesus. É a esperança que Ele traz nos nossos corações. Porque a palavra diz que nunca se viu um filho de Deus mendigar o pão, nem passar fome. Queridos, com Jesus, o nosso ano vai ser muito bom. Vai ser acima da média. Sabe por quê? Porque é Ele que promete. Não sou eu. Está escrito na Bíblia. Leiam a Bíblia que vocês vão ver essas promessas. Então, quando nós olhamos para um ano que começa, sabe o que nós temos que olhar? Para as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos promessa de Deus? Vocês têm promessa de Deus? Amém. Então, creiam, elas vão se cumprir. Porque fiel e justo é aquele. Amém?
Podemos orar?